A tese de Michael Burry. Você está ouvindo curadoria de número 5. A imagem podia melhorar, o som podia melhorar. A gente ouviu as suas dicas, muito obrigado. Cá estamos nós. Depreciação, circularização de investimentos e excesso de oferta. Nvidia é Cisco e não Enron. Quem é Michael Burry, para começo de conversa? Para você que não sabe, Michael Burry ficou muito conhecido após ter participado aí de um grupo de investidores que, no pré-crise de 2008, apostou contra o mercado imobiliário americano, o que é muito bem descrito em documentários como Inside Job, que ganhou o Oscar de melhor documentário em 2011, e também no filme muito famoso, onde há um personagem que seria ele, no caso, né, representando o Michael Burry no filme, chamado The Big Short, ou A Grande Aposta. Fica aí a recomendação para esses dois conteúdos. No momento atual, o que a gente verifica é que as empresas de tecnologia, né, as chamadas Big Techs, elas andaram muito na bolsa, né, elas subiram bastante. E boa parte desses ganhos, nos períodos mais recentes, tem a ver com declarações bastante diretas dessas mesmas empresas, dizendo-se apropriar-se em breve de um ganho muito grande de produtividade advindo da inteligência artificial, IA ou AI. Serão os termos aí que a gente vai utilizar nesse episódio. Segundo o Michael Burry, são três problemas nesse atual ciclo. Em primeiro lugar, a depreciação. E segundo a tese dele, as empresas estão esticando o prazo pelo qual afirmam que irão utilizar os processadores da NVIDIA, e isso traz um efeito contábil sobre os resultados. No final das contas, segundo a tese dele, isso mudaria os resultados dessas empresas em 176 bilhões de dólares entre 2026 e 2028. Quanto a esse ponto da depreciação, pessoal, é mais ou menos o seguinte: quando você compra qualquer máquina, equipamento, insumo, qualquer ativo para um negócio, você tem um período esperado de durabilidade, né, de usabilidade daquele ativo que você comprou. E no final das contas, esse período de usabilidade ele vai se desgastando com o tempo. E é a isso que se dá o nome de depreciação. Geralmente, quando você compra, vamos colocar um exemplo fácil numérico aqui. Você compra uma máquina de R$ 1 milhão e você coloca que a depreciação acontecerá, durante 10 anos. Isso significa que a cada ano você vai ter um desconto ali de R$ 100 mil, se é uma máquina de 1 milhão que vai durar 10 anos, e no final daquele período aquela máquina vale, contabilmente falando, zero, né? E quando você tem um encurtar, quando você tem um esticar desse prazo de depreciação, o que acontece é que o efeito contábil que você tem a cada ano é menor. Pensa de novo nesse equipamento aí de R$ 1 milhão. Se você tinha inicialmente que a depreciação aconteceria durante 10 anos, então seria 100 mil de depreciação todos os anos, a cada ano durante 10 anos. Se de repente você aparece dizendo, não, não, esse equipamento, na verdade, ele vai durar 20 anos. Então, essa depreciação vai passar a ser 50 mil por ano. E isso afeta o seu resultado em 50 mil por ano. É claro que esse exemplo prosaico de um equipamento de R$ 1 milhão é muito pequeno, mas para pensar nos aportes de CAPEX que estão sendo realizados nesse setor, que são na casa de centenas de bilhões de dólares, né? Então, aí, segundo a tese do Michael Burry, efeito de 176 bilhões de dólares entre 2026 e 2028. O segundo ponto, circularização de investimentos. A divulgação de parcerias parece ter mais valor do que a entrega de valor dessa parceria, né? E basicamente a única empresa que está vendendo tudo, né, está vendendo as pás nessa corrida do ouro é a Nvidia, seria a Nvidia, apesar de mais recentemente aí temos aí que o Google também anunciou que está utilizando processadores próprios, tem processadores também da China, né, do Alibaba, enfim, mas essa é uma conversa para um outro momento. Esse seria o segundo ponto. Primeiro ponto, depreciação. Segundo ponto,
circularização de investimentos, que é aquela imagem que vocês já devem ter visto em algum lugar de uma grande bolha se formando porque várias empresas investem de maneira cruzada entre si. E o terceiro ponto, que está na tese do Michael Burry, seria o excesso de oferta. E nesse ponto aqui que ele faz uma comparação mais direta com a Cisco. A NVIDIA, e isso você pode verificar em diversas entrevistas do Jensen Huang, que é o, perdão pela pronúncia se tiver ficado esquisito, que é o CEO, né, o dono da empresa também. Em diversas entrevistas você consegue verificar que ele diz duas coisas que são muito complicadas de estarem no mesmo lugar. A primeira coisa, os nossos processadores são cada vez melhores, então, né, subentende-se que eles durariam mais tempo, o que aí corroboraria com aquela tese de esticar a depreciação, né? Até aí tudo bem. Só que ao mesmo tempo a Nvidia também sinaliza que fará lançamentos em prazos mais curtos. Então, é quase aquela velha história de quando você olha, você tem um celular que é do ano passado e você olha o lançamento do novo celular agora. Aí você vai ver a câmera é um pouquinho melhor, o processador é um pouquinho melhor, mas provavelmente não seria o suficiente para fazer você trocar de celular. Agora imagina isso de novo em centenas de bilhões de dólares que estão sendo alocados, levando em conta que as empresas já estão esticando a depreciação. Se as empresas estão esticando a depreciação, seja por efeito contábil, por qualquer maracutaia que você queira observar nessa direção ou não, se as empresas vão utilizar essas placas, esses processadores por mais tempo, talvez então elas não vão comprar com a mesma frequência. Então, por que a Nvidia lançaria em um prazo mais curto de tempo? Com tudo isso em mente, então, o Burry sinaliza que a Nvidia não seria uma Enron, né, que inclusive até recentemente o próprio Jensen Huang veio a baila aí, né, dizer não, a Nvidia não é uma Enron, porque é um negócio bizarro, né, é quase a mesma coisa, já apareceu alguém que toca uma pirâmide financeira dizendo não somos uma pirâmide financeira. Muito esquisito, mas enfim, né, cada um com a responsabilidade das suas palavras. Mas enfim, com tudo isso, com esses três pontos, o Burry sinaliza que a Nvidia não seria uma Enron, realmente concordando com o Jensen Huang falou recentemente, mas seria uma Cisco, que é uma empresa de tecnologia que sinalizava ser o santo graal, ou ter o santo graal, no começo dos anos 2000, ali na época da bolha.com, e com o tempo foi perdendo espaço para a concorrência, dentre outros motivos, porque ela tinha uma margem muito grande. E no capitalismo, pessoal, se você tem uma margem muito grande, você sempre vai ter concorrência aparecendo. Se tem concorrência aparecendo, tem um aumento da oferta acontecendo. Se tem um aumento da oferta acontecendo, aquela margem cai. E aí a empresa que vale bastante na bolsa vai não valer o tanto que você está vendo que ela vale agora, né? Opinião. Curiosamente, essa voz que você está ouvindo agora tem a mesma opinião do Burry, e não é de hoje. Em setembro de 2023, maio de 2024 e em abril e maio de 2025, fora outras vezes o filtro da rede X não me conseguiu, não me permitiu encontrar, eu falei na minha conta do X ou Twitter, como você preferir, exatamente sobre essa questão com esse comparativo também. Ninguém está dizendo, pessoal, que a Nvidia é uma péssima empresa e que ela engana o mercado, mas sim que ela não vale tudo isso que está aparecendo na tela, porque em algum momento deixará de fazer sentido essas centenas de bilhões de dólares que estão sendo alocados em CAPEX, né, comprando esses processadores da NVIDIA. Porque, como já conversamos no Curadoria Piloto, né, o primogênito desse novo formato, quando sair o vencedor da corrida de inteligência artificial, que provavelmente será o Google, mas isso é assunto para outro episódio, ninguém vai ficar esticando outros investimentos. Talvez os que não ganharem a corrida vão acabar alugando essas estruturas para quem sair vencedor dessa corrida. Você concorda com essa tese, tanto dessa parte da opinião quanto essa tese do Michael Burry? A mim parece fazer um tanto de sentido pelas bases em que ela foi colocada: depreciação, circularização de investimentos e excesso de oferta.
Importante frisar que isso aqui que você está assistindo agora não é assistindo ou ouvindo, não é uma recomendação de investimento e também, vamos ser sinceros, é uma tese a ser acompanhada, a ser verificada ao longo do tempo. Uma das piores coisas e uma das coisas mais chatas, vamos ser muito sinceros, dos tempos atuais, é essa síndrome imediatista de quem está certo, quem está errado, vamos ver quem que disse tal coisa, apoiando tal coisa, porque eu, pelo menos, particularmente, sou bastante fã da filosofia de investimento do Warren Buffett, em que é importante olhar os fundamentos das empresas, os fundamentos de cada tese ao longo do tempo, para o longo prazo, né? E isso é mais importante, a meu ver, eu concordo muito com essa tese, do que tentar acertar a tacada premiada só para contar para os outros que você é muito inteligente. Porque, no final das contas, isso não significa nada. Buffett, inclusive, que passou mais de 60 anos crescendo com essa tese. E nesse intervalo de tempo, muita gente chegou, sumiu, e quem sobreviveu no final, inclusive se aposentou no ano de 2025, foi ele. Vamos então encerrando este quinto episódio do Curadoria. Esse quinto episódio já dá, né, pessoal, para a gente dizer que o novo modelo nasceu mesmo. É claro que vai um tempo aí para que ele fique azeitado de verdade, mas agora você já sabe que um dos novos formatos dos podcasts do Terraço Econômico já está na mesa. Gostou desse aqui? Não se esqueça de curtir aqui embaixo, de deixar o seu comentário com seu feedback, principalmente essa parte se melhorou a imagem, se melhorou o som. Nós estamos tratando disso tudo aí. Você é o carvão que faz essa locomotiva seguir adiante, não se esqueça disso. Sem mais por hoje, Caio Augusto, aqui em 28 de novembro de 2025. Até o próximo Curadoria.